Para a gente começar, é muito importante conhecer um pouquinho da história. Eu falo que na alimentação, seja nutrição, gastronomia, a história é a base de conhecimento das receitas, porque a partir da história a gente consegue entender um monte de coisas. Por exemplo, por que se usa certo ingrediente, por que tem aquela textura, aquela característica e por aí vai. E quando a gente fala de risoto, o risoto naturalmente a gente já ouve falar, né? Risoto italiano. E sim, o risoto ele foi originado na Itália, mais especificamente no norte da Itália, lá em Milão, onde ele foi criado, basicamente durante a Idade Média. Nessa época, o arroz era um ingrediente considerado muito caro, por isso ele era usado somente em ocasiões muito especiais. E quando eles criaram o risoto, né, os italianos naquela época, eles criaram uma receita muito simples. Basicamente era arroz, o caldo de alguma carne ou legume e adicionava-se cebola e no máximo manteiga. Com o tempo, isso foi se aperfeiçoando, né? E naturalmente foram se introduzindo outros ingredientes. Quando a gente pensa em risoto, automaticamente a gente tem que lembrar de textura, de sabores marcantes, de cremosidade. E é isso que foi mantido na característica do risoto até chegar aqui no Brasil, por exemplo. Quando chegou no Brasil pelos italianos que chegaram aqui no nosso país, quando eles trouxeram a receita do risoto, naturalmente a gente começou, então nós brasileiros somos muito criativos, a gente começou a introduzir ingredientes locais, regionais, nossos aqui do Brasil, o que deixou o risoto ainda mais interessante. Há uma curiosidade que eu não falei anteriormente sobre a criação do risoto lá na Itália. O risoto mais tradicional que a gente conhece é o risoto chamado risoto à milanese. É um risoto feito com o uso de açafrão. Açafrão é um pistilo, é uma florzinha, ele vai numa orquídea, é um pistilo de uma orquídea muito específica e ele tem um pigmento muito forte. Alguns historiadores contam que ele foi criado, o risoto à milanese, quando teve um erro de um artista, quando estava pintando um vidro com o açafrão, que era usado como tinta, como cor, e sem querer ele deixou cair no caldo do risoto e o caldo ficou colorido. Então, por isso, o risoto à milanese é um dos risotos mais tradicionais e ele basicamente é só arroz feito com um caldo com açafrão, por isso ele é mais amarelinho. Então, fica bem legal a gente pensar, né, a respeito da criação, da origem do risoto e lembrar principalmente que o arroz era uma especiaria, era um ingrediente, né? Especiaria é modo de dizer, mas era um ingrediente riquíssimo, então por isso ele era muito caro e era usado em ocasiões especiais. Hoje, a gente ainda tem um pouco de dificuldade de introduzir o arroz do risoto no nosso dia a dia, porque ele ainda é um arroz valorizado, né, com um custo um pouquinho alto, mas é super possível introduzir com certa frequência na nossa rotina. E aí, gostou de saber sobre a história?